Bom, gente, bom dia para todos. Na aula passada, a gente chegou até a parte de fixação e êmbolo, no caso, ou pistão, que a gente tinha comentado, tá? O objetivo nosso hoje, eu tracei uma coisa aí, para a gente também não se estender demais, a gente vai até um determinado ponto. Nós temos mais uma aula, acho que programada, não nessa semana que vem, mas que na outra, que seria para finalizar a parte de motores, tá? E transmissão. O Egon já entrou com uma questão ali, perguntando se vai dar continuidade. Aí eu respondi para ele, no caso, que a gente está esperando autorização para funcionamento da unidade, ainda não temos isso. Essa semana a gente teve um protocolo que está sendo protocolado no município e no Paraná todo, aqui, para a gente ver essa questão, como é que vai ficar isso para as escolas, né? O Senai também é uma escola, então a gente está esperando aí uma definição dos órgãos públicos em relação a isso, por causa que é um decreto, um negócio que a gente está vivendo aí hoje. Outra situação, só alertando e comentando com todos, que a gente vai, essas aulas práticas, elas vão todas ser repostas, no caso, na sequência. A gente vai montar um calendário à parte para poder, no caso, estar trabalhando dessa forma, tá? Não ficar aí nada pendente. Bom, vamos lá. Anel de segmento, alguns devem conhecer, outros já não. A gente está falando aqui que o normal, dependendo da situação, a gente tem de 2 a 4 para, no caso, motores de 4 tempos. Se vocês fizerem equiparativo, tanto o automóvel, a gente pode estar trabalhando dessa forma, tanto o ciclo Otto quanto o ciclo diesel. O comum no ciclo Otto hoje, na atualidade, são 3 anéis, tá? E no ciclo diesel a gente tinha aí também, até então, alguns modelos que trabalhavam com 4, com 5 anéis, aí depende a capacidade e também a evolução tecnológica que teve esses motores. A maioria também hoje está trabalhando com 3 anéis, no caso de segmento, tá? O anel, ele é responsável em quê? Fazer a vedação, igual está colocado ali, entre o quê? Entre a parede, no caso do bloco do motor, ou a camisa, e a parede externa, ou a parte externa do pistão, tá? Então, ele vai fazer essa vedação, e um outro órgão que entra aqui, que é responsável por fazer a vedação e aumentar essa capacidade, é o próprio óleo lubrificante. Tá? Se a gente trabalhasse a seco isso aqui, logicamente aumenta atrito, aumenta calor, a gente poderia ter um desgaste prematuro, daqui a pouco ia danificar aí o conjunto, tá? Então a gente tem que ver que, em conjunto, por exemplo, com o sistema, a gente tem algumas estratégias que são feitas na parte de engenharia que auxilia e, no caso, faz com que o anel ele desempenhe a função que ele está, no caso, pré-determinado, que é a vedação. Então, em conjunto com isso, a gente vai ter, no caso, ainda mais para frente, a gente dá uma olhadinha, a questão, ou a gente, que seria o nosso brunimento de camisa, tá? Que a função dele, no caso, também é auxiliar lá em retenção, no caso da película de óleo, e também auxiliar, no caso, depois, no assentamento desses anéis, em relação ao bloco, ou em relação à camisa que a gente tem aí no sistema, tá? Aqui, como a gente fala de compressão, normalmente a gente vai ter uma pressão gerada e a gente está vendo que ele tem as folgas entre pontas, que a gente chama aqui, né? As folgas entre pontas, com o decorrer do tempo, isso vai desgastando camisa e o próprio anel, vocês vão ver que vai aumentando. E aí, consequentemente, a gente pode ter aí, chegar a um ponto que vai começar a influenciar no consumo de óleo também. Quando isso se excede ou tenha um desgaste mais do que acentuado normalmente, o carro tende a começar a fumaciar demais e anéis, no caso,
virar, travar, tá? Uma observação em relação a virar anéis aqui, na verdade, não é que ele vira dentro, no caso da camisa, de dar um tombo de 180 ou 360 aqui e volta na posição. É que um motor desse, 4 tempos, ciclo Otto, vocês vão ver que os anéis eles são soltos. Então, o que acontece? Ele é montado numa posição pré-determinada e na hora que vocês funcionam pela ação física e mecânica, do caso do conjunto, ele tende a girar em volta, no caso do êmbolo, do pistão, tá? Que isso vai aumentando a eficiência, no caso também de vedação, por ele ter a parte de lubrificação, e também minimiza, por exemplo, a fuga, que a gente fala de compressão. Porque se a gente montasse todas as pontas, ou entre pontas alinhadas, seria um passivo aí de, no caso, ele vazar muito mais fácil, tá? Ou perder essa taxa de compressão. Vai chegar no caso, um determinado tempo da vida útil do motor que ele vai, no caso, alinhar, tá? Quando acontece isso, se o motor já estiver muito desgastado, ele vai acontecer do quê? A taxa de compressão vai começar a passar de um para o outro aqui, e às vezes ele tende a bloquear e ficar naquela posição. Aí falou que virou anel, aí começa a ter fuga, no caso, de compressão, tá? E uma das coisas que faz esse anel também travar aqui é a carbonização, ou depósito, no caso de sujeira, carvão, no caso entre anéis e canaleta. Então, com o tempo vai acontecer isso também. Principalmente se o pessoal não fizer aí troca de óleo lubrificante no decorrer da vida útil do motor. Aqui, a gente tem aqui os tipos de anéis que são os mais comuns. A gente tem os anéis de vedação e compressão, tá? Eles são colocados na parte superior, no caso do motor, e estão expostos a maior taxa de compressão e, ao mesmo tempo, ele também sob temperatura. Existem algumas características, no caso de alguns anéis desses, que eles vêm com revestimento externo de metais mais, no caso, duro. Então, se eu pegar lá a primeira canaleta, principalmente, geralmente ele vem com banho de cromo, porque é mais duro e, consequentemente, ele desgasta menos, ou a durabilidade dele é maior em relação, no caso, ao conjunto. Tem a diferença entre o material que é feita a camisa e a diferença que é feito o anel. Logicamente, a camisa vai desgastar mais rápido. Existem alguns exemplos, por exemplo, de motores aí, né, que a gente tem em circulação, que a gente tem, dependendo da situação, algumas características que tendem a gastar muito mais camisa do que anéis, tá? Então, se vocês pegarem, sei lá, o motor AT da linha Volkswagen, o motor CHT, tá? Então, a linha Chevrolet lá tinha, antigamente, os motores do Chevette, então a gente tinha um desgaste de bloco muito acentuado, tá? E com o tempo começava a dar queima no caso de óleo. Mas a gente tem que começar a fazer análise depois, a questão de motores aí, que às vezes não é só pela parte de assentamento de anéis que vai estar queimando o óleo, tá? Uma folga em demasia entre anel e canaleta, guia de válvula, retentor de válvula, todos eles tendem, no caso, a dar um consumo aí, elevado, por exemplo, de óleo lubrificante. Para quem nunca teve esse contato com a parte de quando o motor está queimando, se vocês pegarem lá, sei lá, um motor funcionando, ele está que nem o fumacê da dengue, eu falo para o pessoal, para os alunos, que ele está uma fumaça constante, tá? Mesmo na aceleração e desaceleração, tá? Normalmente isso é anéis. Quando eu, no caso, pego algum modelo que na hora de acelerar e desacelerar ele dá aquela fumada só, aí
está relacionado à parte de guia e, no caso, retentores de válvula. É o mais comum está acontecendo dessa forma, tá? E existe aquelas analogias que o pessoal faz, quando você desmonta, precisa tirar um cabeçote, vai fazer uma verificação de cabeçote, sei lá, uma troca de junta, ou você tem que trocar o retentor, igual eu falei para vocês, vocês já olham, no caso, na parte interna e vê se não está riscado ou alguma coisa assim. Se você tiver um risco, no caso, na vertical, geralmente é sinal que eu tenho algum problema nos anéis, tá? Alguns motores, na verdade, da atualidade, já vêm montados com alguns dispositivos que evita, por exemplo, o polimento, no caso, da cabeça do pistão e anéis iniciais lá. Então, são ali alguns exemplos que a gente pode dar para vocês. Então, cada motor tem uma estrutura e uma forma de, no caso, estar sendo montado ou teve uma parte de engenharia que eles acharam que foi melhor, no caso, desenvolver daquela forma, que a resposta foi melhor, tá? Eu falei ali do cromo, mas aí depende, por exemplo, cada fabricante que a gente tem, no caso aí de anéis. Então, dependendo a marca que a gente tem aí um revestimento diferente, tá? Isso está direcionado, ou no caso ligado, à parte de desenvolvimento também do motor. Então, na hora lá do desenvolvimento do motor, os caras acharam melhor que mudando essa estrutura melhorava aí o assentamento, então foi se fazendo essas alterações, tá? Uma situação aqui, igual eu falei para vocês, o anel ele gira em volta, no caso, do pistão em funcionamento. Então, com o tempo, tá, a gente vai ter, no caso, um desgaste de canaleta. Tá? E por exemplo, na hora de um reparo do motor, se você optar por não trocar, por exemplo, ou fazer o reparo completo, que é o adequado, tá? Tem gente que vai falar que vai reutilizar pistão. Tá, ok, de repente vai ter que fazer um casamento e vai reutilizar o mesmo pistão. O pistão está em condição. Uma coisa que tem que ser aferida é, no caso, a folga entre canaleta e anel. Se tiver também fora do normal, não adianta vocês colocarem que eu vou ter, no caso, uma fuga de óleo e vai começar a gastar óleo também dessa forma, tá? E também é adequado quando vocês vai fazer uma troca de, por exemplo, kit, verificar. Não custa nada. Se você tem as ferramentas em mãos, seria o adequado, tá? Ou as ferramentas que eu falo aqui são os instrumentos de medida que você vai acabar fazendo. Uma situação que você precisa trocar, por exemplo, pistão, anéis em separado. Então, eu faço a retífica, o bloco no caso, fixo, ou camisa seca, e aí eu preciso reabrir e colocar pistão sob medida. Aí, na hora que vocês compram o anel e os pistões que vêm separado, daí vocês fazem essa averiguação para ver se não tem problema. Quando você compra kit, ele já vem tudo montado, ou pré-montado. Então, vocês, a princípio, está adequado, tá? Então, tomem cuidado. E na hora que vocês também estiverem retificando o motor, verifiquem as medidas que vêm marcado, por exemplo, da retificadora, porque às vezes pode acontecer do camarada falar inicialmente que ia para 0,25 ou 0,50, ele faz uma medida acima e você vai na dele, daqui a pouco eu vou ter funcionar o motor, vocês vão ver que ele vai estar com folga em demasia. Mas isso aí são erros de montagem que você teria que estar vendo, verificando na hora da montagem do motor. Inicialmente, gente, quanto de atrito não tem isso, a velocidade que isso trabalha, por exemplo, e quantos movimentos que isso aí, no caso, tem em função disso daí, tá? Eu só vou descompartilhar um minuto que eu vou ter que adequar aqui o áudio para vocês, gente.
Os anéis de um motor moderno fazem parte da performance do motor. Esses anéis têm um formato que favorece o aumento da pressão contra a parede do cilindro, para otimizar a estanqueidade da câmara de combustão. Perceba que o pistão está em posição de compressão ou combustão. Os gases pressionam a superfície dos anéis de compressão contra a parede do cilindro do motor, aumentando a performance e promovendo uma estanqueidade eficiente. Esses anéis são muito utilizados nos motores esportivos. Gente, se vocês olharem aqui, ó, esse anel ele tem um perfil, você vendo ele dessa forma. Ele está em corte aqui mostrando para vocês. E depois, tudo que a gente está vendo aqui, ele contribui, por exemplo, para, no caso, aumentar a vedação. E se vocês prestarem atenção no desenho aqui, ele tem, no caso, um filete aqui, uma diferença, tá? Que isso também, aí vem o tratamento térmico que eles quiseram, no caso, colocar ou demonstrar, no caso, no desenho, pessoal. E, efetivamente, a gente tem que prestar atenção no seguinte, quando o pistão ele empurra para baixo, o anel também está sendo empurrado para baixo. E, ao contrário, quando ele, dependendo da situação que ele está, aí ele está na compressão, mas quando ele estiver sem ação ou num tempo que não gera energia, ele vai estar trabalhando o oposto. Então, ele vai estar encostando na parte de cima, tá? do conjunto que vocês estão vendo. Então, esse anel, ele existe uma certa folga dentro do sistema e ele vai estar, no caso, em movimento. Vai ter a parte física dele, tanto na aspiração aqui, no caso, na compressão, na explosão e no escapamento. Aí, cada um ou cada momento, ele vai estar trabalhando ali, no caso, diferente, tá? Então, a gente tem que, quando for fazer analogia e for verificar, lembra que eu falei para vocês aqui de folga entre canaleta, que é onde ele está, no caso, colocado aqui, e o anel? O anel, por ser um elemento mais duro, logicamente, ele tem maior resistência. Então, vai desgastar menos aqui nas partes laterais dele. Gasta aqui muito mais onde que ele vai em contato com a camisa. E, dentro do, no caso, se ele não tiver um porta-anel aqui, for um pistão de liga, como ele está girando em volta, ele vai ter um desgaste aí, e também é um lugar onde que vai, se tiver aumento de desgaste, acúmulo de óleo e sujeira, e vai começar a ter travar um anel desse futuramente, alguma coisa assim, tá? Tem que ficar ligado em relação a isso daí. Aqui também existe, no caso, anéis que são responsáveis em fazer o quê? O recolhimento do óleo. Então, eles chamam de anéis de raspagem e recolhimento. Então, isso aqui também, em termos de arquitetura ou formato, existe N no mercado, são diversos tipos diferentes. Então, cada motor aí também vai desenvolvendo e acha a melhor forma, ou o pessoal vai desenvolvendo os caras que mexem com a parte de arquitetura do motor, que se adeque ou que melhora a performance no caso de vedação e raspagem do óleo. Então, esse cara aqui ele é responsável em deixar aquela película de óleo para manter a lubrificação entre mesmo a camisa e o pistão ainda, mesmo tendo anéis, tá? Tem muita gente que chama anéis, não é anéis de segmento, outros chamam de anéis de compressão, outros chamam anéis de expansão, porque ele vai fazer a vedação, ele tem uma certa elasticidade para poder, no caso, ceder e depois expandir na parte interna. E a tendência disso, quando há o aquecimento, é ter expansão, tá? Porque ele é muito mais fino, a temperatura tende, no caso, a ter uma expansão maior por causa da dimensão e espessura que ele tem. Então, a tendência é que ele aumenta e, efetivamente, aumenta, no caso, a vedação. Aqui ele está falando que esse, não é que ele drena, na verdade, ele pega o excesso de óleo e dá o retorno, no caso, para a camisa. Porque, lembra que a gente falou na parte de lubrificação que a gente tem alguns jet cooler, que a função dele é lubrificar, por exemplo, a parte da camisa e resfriar na cabeça do pistão. Então, às vezes, é excesso de óleo, para não faltar, no caso, lubrificação, mas todo aquele óleo também não vai ser utilizado. Então, ele vai pegar esse óleo e fazer o retorno, jogar novamente lá
para o reservatório, tá? Efetivamente raspar e mandar para o reservatório. Os anéis raspadores têm a função de controlar a película de óleo formada na parede do cilindro por salpico. Se essa película estiver fora das especificações, há um aumento do consumo de óleo lubrificante do motor, ocasionando sua queima junto com o combustível. A película de óleo, além de assegurar a lubrificação dos anéis, promove a estanqueidade entre os anéis de compressão e a parede do cilindro. É o que eu falei no começo para vocês. Então, o anel de segmento, os anéis de segmento, ele faz, no caso da vedação, em conjunto com o sistema de lubrificação, porque a lubrificação, ela vai, no caso, preencher aqueles espaços, por exemplo, quando o motor está lá inicialmente, ou mesmo quando ele já está assentado. Se a gente fosse ver numa estrutura microscópica, por exemplo, a camisa, vocês vão ver que ela é cheia de rugosidade. Essa rugosidade, quando ela é preenchida pelo óleo, ela minimiza essa questão de atrito, porque a lubrificante tem a função de lubrificar e diminuir atrito, e ao mesmo tempo ele faz a vedação. Se fosse trabalhar seco, ele ia desgastar e ia, no caso, até chegar a um ponto de fusão, tá? E os anéis que a gente falou de raspagem e recolhimento, esse anel interno aqui que vocês veem, é um anel de expansão, na verdade. Então, esse anel, por ele ser muito fino, tá? E ele ia ser comprometido pela ação física e na hora que eu aumentasse a rotação, ele tendia a fechar, se fosse, no caso, tudo dessa espessura. Então, ele tem esse anel, que é uma mola, que geralmente vai fazer a expansão, tá? E contribuir para essa vedação aí, no caso do sistema. Então, ele tem aqui algumas coisas interessantes, aqui só para vocês terem uma ideia. O que o camarada fez aqui, ó. Ele pegou o perfil do primeiro anel, fez um corte e mostrou para vocês. O do segundo anel, vocês podem ver que o perfil é diferente. E do terceiro anel, que seria na raspagem e recolhimento de óleo, também é diferente, tá? Atentando aqui, gente, vocês estão vendo aqui que aqui existe uma letra, às vezes está escrito top e tal, aí depende muito, por exemplo, de aplicação para aplicação, tá? Tem uns que estão alguns números, outros tá igual tá C, outros está escrito top, tá? Ah, professor, mas se eu não pegar, ou pegar algum que não tenha marca nenhuma, olhem algumas referências, igual está marcado aqui, por exemplo, no caso inicial, qual que é a correspondência que o anel tem que ficar lá dentro da camisa. Existem anéis que são trapezoidal, assentamento, por exemplo, ou o formato que ele tem para encaixar na canaleta. Eu não posso, no caso, colocar um anel retangular lá, senão ele vai travar na hora que estiver funcionando. Então, a gente tem que prestar atenção em relação a isso daí, tá? Evitando essa situação. Então, aqui fala de faces laterais, externa e interna, no caso do anel, né? Que ele tem as funções de cada uma delas. Aí depende, é uma coisa que vocês forem fazer motor, olhar, por exemplo, isso de um para outro, para, no caso, não cometer nenhum equívoco na hora de montagem, tá? O mecânico em si, ou o técnico, na verdade, ele tem que ser um cara observador acima de tudo. Então, quando você não tem, por exemplo, um manual que seja completo do motor, mas com o tempo de experiência e vivência que você tem no teu dia a dia, você vai ver que são algumas coisas que você vai fazendo, que é uma sequência lógica, e você vai continuar fazendo aquilo o resto da vida. Porque hoje tem muito mecânico que ele vai lá e verifica, por exemplo, posicionamento, igual a gente está vendo aqui, ó. Anel está num lado, anel do outro e anel do outro. Normalmente, eu inverto 180 graus esse cara aqui, e esse aqui eu coloco numa posição que ele seja oposta. Vocês podem ver que, nesse caso aqui, ó, eu tenho esse anel de compressão aqui,
ele está alinhado, mas eles não pegam, no caso, porque tem um anel totalmente aqui desse lado aqui, não evita a passagem, no caso aqui, da taxa de compressão, tá? Eu ainda, para melhorar isso mais ainda, o que eu faço? Quando eu trabalho com dois anéis que são separados aqui, eu inverto as posições daqueles anéis finos e deixo de mola numa posição, tá? Que seria esse de expansão. Aí depende, no caso de cada um. Mas isso, gente, é teórico, porque o que acontece? O motor começou a funcionar, esses caras aqui automaticamente já saem de todo aquele alinhamento que vocês puseram inicial, tá? E o fabricante, tem fabricante que ele pega, por exemplo, a posição do pino, ele manda colocar, por exemplo, a 45 graus cada um ali, depois outro no centro e põe para rodar. Aí depende, no caso, como é que é cada fabricante, ou o que ele recomenda para o motor que ele utiliza na linha dele, tá? Aqui, em relação ao que a gente falou para vocês, ó, a altura, tá? É a distância entre as faces dos anéis, medida normalmente em milímetros, em alguns casos em fração de polegada. E a espessura radial é a distância entre a face interna e externa do anel, tá? Tendo medida sempre em milímetros, tá? Aqui, essa medida radial que ele está falando é a parte interna, no caso externa, só para vocês. E uma coisa que eu falo para o pessoal aqui normalmente, aqui são algumas coisas que a gente tem que verificar, porque aqui vai estar diretamente ligado ao funcionamento do motor, porque o anel é de expansão, ele vai ficar um pouco maior que, no caso, para fazer a vedação, que o pistão. O pistão vai ter uma diferença entre tamanho, no caso do pistão, em relação à camisa, para ele poder adentrar. E como ele é de expansão, ele fecha esse cara. E ele, no caso, tem que expandir na parte interna. Por isso que a gente tem que estar verificando essa parte de espessura radial dele. E a altura é a folga, no caso, entre a canaleta e o anel. Folga lateral, que eu havia falado para vocês, e a folga traseira. Essa folga traseira é muito difícil. Como é que eu vou fazer para medir isso? Então, quando a gente verifica, se eu quero ver a altura, alguma coisa, então eu vou lá com um paquete de altura, verifica a profundidade da canaleta e a espessura radial, no caso do meu anel. Então, aí... Só que a questão é você saber quanto que ele vai estar expandindo dentro da camisa. Tem que fazer alguns cálculos aqui, por exemplo, a nominal da camisa, nominal, por exemplo, a diferença entre anel e pistão, e depois essa diferença que a gente vai ter aqui é mais ou menos em torno de, dependendo do modelo aí, de 2 até 8 centésimos, tá? Aí depende muito de fabricante para fabricante. Esse aqui é essencial de vocês estarem verificando na hora, no caso da montagem do motor. Então, vocês podem até pegar um motor que venha com o kit montado, tá? Eu precisar tirar o anel ou o jogo de pistão, tirem pelo menos um ou dois anéis e verifiquem, no caso, a folga entre pontas. Porque, de repente, o cara mandou o bloco para a retificadora deu uma matada e passou alguns centésimos, vocês vão ver que isso vai comprometer em alguns casos aí a vida útil, porque se o cara matou e deu um desgaste a mais de 2 centésimos, 3 centésimos, então isso vai ser primordial lá na frente, vai diminuir essa vida útil do motor, tá? Então, a gente tem algumas coisas aqui, a jump nominal, folga entre pontas, folgas tangenciais, conformabilidade no caso do conjunto. Então, a conformabilidade é o formato que ele vai ter, a folga tangencial, que a gente tem que, na hora que for medir esse cara aqui, tem que estar num paralelismo entre um outro, a folga entre pontas, que é com o calibre de lâmina que a gente está verificando, e o diâmetro nominal dele no caso do conjunto, tá? Aí são coisas assim que vocês têm que verificar. Por que eles falam em conformabilidade? Porque às vezes o pistão, se o cara, ou o cilindro, ele não fez uma usinagem perfeita aqui, ou ela está torta, ou se você vai ver quando o bloco está usado, ele tem a parte de ovalização e conicidade. Então, a conformabilidade do anel não é 100%, tá?
Então, quando você faz a retífica ou a usinagem, ele tem que já prever que isso vai ter que ter um paralelismo e depois a conformação do anel em relação à camisa inteira, ela tem que ficar assentando em todos os sentidos, tá? Distribuição de forças de anéis, esse cara aqui é um negócio assim, mas como é que o cara consegue fazer isso? É o corte que ele está dando aqui na ponta do anel, tá? Então, na hora lá que o cara está fabricando os anéis, na hora que ele for, no caso, cortar a ponta do anel lá, eles têm um tubo, esse tubo depois tem uma máquina que vai cortar de fora a fora, depois corta nas dimensões que eu quero cada anel e faço lá a retífica, ou faço, por exemplo, a usinagem, no caso desse cara. Então, eu tenho aqui a distribuição de pressão, no caso, em maçã, e distribuição de pressão, no caso, em pera. Então, o que a gente está vendo aqui? Nesse caso aqui, como aqui entra a taxa de compressão, a tendência, no caso desse cara, quando ele tem esse formato, é diminuir, no caso, o quê? A pressão no corte. Esse cara aqui aumenta. Então, dependendo da posição que você monta um tipo de anel desse aqui, ele pode até riscar a camisa. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso aí. Mas são estratégias de engenharia, gente, tá? A parte de engenharia desenvolveu, achou que era melhor dessa forma. Por quê? Quando o cara desenvolve o motor, inicialmente na bancada de teste é uma coisa, mas depois de determinado tempo de uso, o comportamento disso pode, no caso, ser influenciado. Então, a parte de engenharia, eles fazem cálculos, isso e aquilo, e acha que, por exemplo, chegou esse denominador que seria o mais adequado, tá? Aí a gente tem aqui, sem ovalização, ó, possui forma redonda e tem distribuição de pressão homogênea ao redor de todo o perímetro do anel. Então, nesse caso aqui. Então, ele não tem ovalização e a tendência dele é ter, no caso, uma distribuição equalizada, tá? Ou equidistante. Quando a gente tem uma ovalização em cilindro, normalmente a gente não tem isso aqui porque vai ter o que? A diferença de diâmetro. Então, eu vou ter dificuldade, eu não vou ter possuir essa distribuição de pressão homogênea em todos os sentidos, tá? Tem que verificar isso daí. Em forma de Mastan, mostra a pressão menor nas pontas dos anéis, aquilo que eu comentei ali atrás. E a ovalização positiva aqui, ó, então, o que acontece aqui? Ó? A ovalização positiva, que é a tendência, então, a gente verificando aqui, deixa eu só voltar aqui, só porque eu fiz uma interpretação equivocada aqui para vocês. Em relação aqui, ó, a tendência, ele não fala aqui, por exemplo, a ovalização negativa dele, ó, tá? O que é a ovalização negativa? Ele tem nesse formato aqui menor e nesse formato aqui maior. Então ele faz isso. Mas quem atribui isso é o corte que a gente vai estar dando aqui a parte do zenilagem, por exemplo, do meu anel. Então é uma estratégia que o pessoal está adotando. Então eu minimizo a carga na ponta, entre ponta, tá? E a tendência aqui a gente está vendo que é maior no sentido que ele está colocado aqui, oposto aqui, por exemplo, a entre ponta. Já na ovalização positiva, o que é a tendência, no caso aqui, ó, é aumentar a carga na entreponta. Então, ele fechar aqui ou aumentar essa carga aqui nesse sentido aqui, na ponta dos anéis, a região de pontas. Isso aqui, dependendo daquilo que eu falei para vocês. Se eu coloco esse anel aqui no sentido de giro do motor, que é onde o anel força para subir ou para descer, vocês vão ver que a tendência desse cara aqui é ter uma tendência a riscar a camisa, tá? Eu não sei se é relação, no caso, da parte de engenharia, mas a tendência, se a gente for ver dessa forma como ela está apresentada aqui, se você pegar na hora da montagem e colocar um anel desse, onde que ele força na descida, na explosão, a tendência é riscar anel, tá? Mas não é uma coisa que
A gente está falando aqui, é um meio físico, mas é aquilo que a gente está falando para vocês. Isso aqui está girando conforme vai funcionando, tá? E aquela questão que nós vimos lá atrás ainda, que o pistão, conforme ele está frio, ele está ovalizado. Conforme ele vai aquecendo, ele tende a chegar ou fazer a vedação e, no caso, ficar distribuído, no caso, a carga dele, ele tem, no caso, uma concentricidade maior. Isso aqui é um exemplo, na verdade, isso aqui foi tirado do manual da COFAP, que era um fabricante de anéis aqui, tá? Isso aqui, hoje, é a Afínia, que é uma road que tem diversas marcas e trabalha com diversos tipos de componentes para veículos. É do mesmo grupo da Álvaros, Spicer, tudo. Então, foi lá atrás, fabricante de amortecedor, que a gente via antes, também fazia esse cara aí. E aqui um exemplo, por exemplo, de diâmetro, do caso do cilindro e pistão aqui, e a folga, no caso, máxima que ele tem aqui, tanto em milímetro quanto em fração milesimal de polegada, tá? Então, tem alguns valores aqui. Às vezes pode ser que eu tenha 21, tá? 22. A gente não pode, por exemplo, ir muito assim a ferro e fogo, porque se a gente pegasse, por exemplo, a linha Volkswagen, a linha Fiat, a Fiat ela tem 5 medidas standards, com variação de 1/100, tá? Dependendo do sistema, dependendo do motor. Então, se você pegasse lá um motor Sevel, um motor que a Fiat utilizava muito, ela vinha com algumas marcações no bloco que identificava, por exemplo, a diferença entre cilindros ou a usinabilidade. E aí o que acontecia? A hora que você fosse retificar, aquela numeração já saía todo do padrão. Aquilo aí era um padrão que eles adotavam, por exemplo, na hora da usinagem, por exemplo, standard, ou original de fábrica. Então ele vinha, no caso, medindo e colocando, no caso, as frações de diferença, no caso, em cada bloco. Então, às vezes, eu podia pegar um bloco que tinha a letra A, C, D e B. Então, eu tinha que trocar e colocar todas elas na sequência. Eu não tinha, no caso, um padrão que seria A, tá? E tem montadora que ela não vê muito isso, que se der diferença de 1/100 ou lá, sei lá, 9 milésimos, uma coisa assim, ela deixa quieta aquela questão e para ela tá dentro do parâmetro, tá? Então, aí depende muito. Se eu for mexer com competição, isso aqui seria um negócio assim que seria, porque o mínimo que eu ganhar, por exemplo, vai alterar e vai, no caso, modificar aí a vedação, e eu tenho contribuição, por exemplo, para aumento, no caso, de potência. Alguma pergunta, gente? Por enquanto, tá tranquilo aqui. Tranquilo? Aquilo que eu falei para vocês aqui, ó, formatos, tá? Ou perfis. Então, cada um que vocês estão vendo aqui, ó, são alguns modelos que a gente pode ter, no caso, no mercado, diferentes um do outro. Aqui ainda tem até uma coisa que indica, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, alguns modelos aqui, ó, tem abaulado, tem uns que tem revestimento, os outros não têm revestimento. Geralmente, esse com revestimento são os primeiros anéis, tá? Eu já vi alguma coisa, por exemplo, aquele que eu falei de cromo, outros vêm com ferrita, que são materiais diferentes, no caso ali, que auxilia, ou ele tem, no caso, uma durabilidade maior, uma que o outro, tá? Então, a gente tem aí. E esses sinais de degraus, ou se não chanfra, alguma coisa, é para melhoramento, por exemplo, naquela questão de vedação, que a gente falou lá para vocês, ou expansão dos anéis, que aumenta aí, no caso, a vedação. Então, isso aí é uma característica de motor para motor, tá? Não adianta eu falar para vocês, não, isso aqui é usado assim, só nesse... Não. Então, na hora do desenvolvimento, os
Os engenheiros fizeram isso e acham que foram modificando e melhorando isso daí, tá? Eu não sei se vocês estão escutando, tem um barulho de fundo aqui, cachorrada. Fiquem sossegados. Aqui, algumas características que eles vieram trazendo com o tempo. Então, tinha ali ó, a década de 80, 90, a atual. E a tendência, no caso, que o pessoal... Vocês estão vendo que o que os japoneses fizeram lá? Eles estão diminuindo o que? A espessura do anel, tá? E aí ele tem do que eles são mais feitos, no caso, feito aqui, e o tipo de tratamento que eles colocam em cima do caso do conjunto. Ó, nitretado, tá? Ou outra liga que com a PVD, que no caso colocaram aqui também. Tá? Aí depende daquela coisa que eu falei para vocês, estrutura do anel. Vocês podem ver que a tendência foi diminuindo a espessura. Por quê? Quando na década de 80, isso aqui tinha mais atrito, depois foram diminuindo, no caso, as espessuras para a gente chegar no que a gente tem hoje. Tá? Quando a gente minimiza a parede ou a espessura do anel, ele minimiza, no caso, o atrito. E aí eu posso trabalhar com rotações mais elevadas. Tá? Uma das funções aí seria essa. Ciclo diesel, tá? Só para a gente, no caso, também verificar aqui, também tem uma diferença aqui substancial. Então, eles falam que a tendência dele qual que é? A gente está vendo aqui que é o perfil trapezoidal. Esse perfil trapezoidal, conforme você fecha, tá? Ele diminui, no caso, o quê? A folga, no caso, de expansão. Quando você aumenta lá, tá? Aumenta a expansão, porque entra, no caso, a taxa de compressão por trás lá e vai, no caso, aumentar. Então, eu vou ter uma vedação mais... quando ela vai fazendo o fechamento em relação a canaleta, mais efetivo. Então, eu vou ter, no caso, ali uma vedação melhor. E aqui vocês estão vendo o motor diesel, ó, 1, 2, 3, 4, 5 anéis. Ó. Só que a tendência dos motores diesel hoje também é trabalhar com 3 anéis. Tá? E os motores diesel de grande capacidade, acima de 500 cavalos, hoje vocês estão trabalhando com pistão já forjado, não é mais pistão de liga. Porque o material não aguentaria aí trabalhar com essas torque, potência efetivamente desse tamanho, tá? Ou nessa dimensão. Inicialmente não é o objetivo da parte de diesel, mas muito o desenvolvimento é muito próximo um do outro aqui, tá? Um efetivamente para trabalho e o outro no caso mais para utilização como veículo de locomoção, passeio, o pessoal fala que é os veículos leves, né? Aqui ele está falando como é que vai funcionar os anéis conforme o tempo do motor. Então, eu tenho aqui, ó, na admissão, lembra que eu falei para vocês que ele tem um trabalho que ele executa? O que aconteceu? O anel foi para cima, tá? Então, ele está aspirando e fazendo a vedação, no caso do ar. Tá? Na hora da compressão, ele fez ao contrário. Aí a pressão vem, ela vai entrar aqui atrás, vai empurrar o anel vai empurrar de encontro. Aumentar o quê? A vedação, tá? Do conjunto. Na hora da explosão aqui, ó, o que a gente tem aqui? Ó, o funcionamento dele, para evitar a fuga, no caso daquilo. E na exaustão, tá? A tendência, no caso aqui, ó, ele está empurrando, a exaustão ele vai estar fazendo isso aqui, ó, e auxiliando, jogando para cima. Esse cara aqui, ele foi mudado a posição porque a pressão que é gerada aqui, ela está empurrando esse cara para baixo, tá? E efetivamente, nesse caso aqui, está subindo e a tendência é expelir os gases queimados, no caso, pela válvula de escapamento, tá?
Aí tem uma explicação aqui, esse material acho que está disponível para vocês lá no ambiente, né? Não sei se vocês já viram. Tá Igor, viu lá, disponível não? lá, sim. Tá, Tá, né? tá lá. Hoje é mais para a gente tirar dúvidas, se alguém tiver alguma coisa em relação a isso, podem comentar, gente, não tem problema. Pode parar, eu estou falando aqui, mas vocês podem parar, a gente está comentando, quem tiver com dúvida. Esse cara aqui, eu falo, por exemplo, para vocês que é o elo de ligação, beleza, tá certo. É o braço que liga, por exemplo, o pistão à árvore de manivelas, ou virabrequim. Também, o pessoal fala muito hoje que elas são fabricadas em aços especiais, liga de alumínio, ferro fundido. Já existe algumas que é feita, por exemplo, com tecnologia do pó, não sei se vocês já viram falar nisso. Tecnologia do pó é como se eu pegasse um material que parecia, sei lá, uma farinha de trigo, só que é metal, tá? Que são diversas ligas. Ela vai ficar mais macia e é moldável, então ela molda melhor, tá? Então ela fica mais leve, na verdade, não uma macia. Vai ficar mais leve porque os materiais utilizados ele vai ter uma melhor conformação, esse negócio do conjunto, e aí ele passa por um forno de aquecimento e se molda. E evita, na verdade, o quê? Usinabilidade. Às vezes eu já tenho a medida, no caso, pré-determinada. Tá? A biela, que a gente está falando aqui, o adequado, gente, se vocês forem montar uma biela, é sempre conferir o peso entre uma e outra. Tá? Porque a gente tem que ter equalização das massas, senão eu vou ter um funcionamento, no caso, estranho do motor, por causa que eu tenho. Então, há um desbalanceamento, na verdade. Né? As bielas da atualidade, elas são craqueadas, não sei se a gente já comentou isso com vocês, craqueada ou fraturada, então ela não é mais usinada como te via antigamente, tá? Então, o que é craquear? É você fazer uma predisposição para ela quebrar e na hora que você fizer isso, ela só vai encaixar naquela posição, tá? Um problema que dê nessa biela, fundiu uma biela dessa, então substitui a biela. Então, se eu for substituir a biela, eu tenho que fazer essa verificação de, no caso, massa. Então, eu pegar as que ficaram, verifico o peso, tem lá alguns valores que na retífica é admissível o pessoal fazer. Se não, eu mando para a retificadora vai usinar esse cara. Quando a gente fala em usinar, ele vai tirar material até ele, no caso, equalizar os pesos, no caso, de uma biela com a outra. Existe duas formas do pessoal fazer isso. Tem gente que vem aqui e tira lateralmente aqui no caso da biela, do corpo aqui do perfil, e tem gente que faz alguns furos na biela, aí depende como é que é o motor também. A maioria do pessoal opta em tirar, no caso, algumas gramas aqui das faces dela aqui, então, porque toda vez que eu tiro o material, eu diminuo o quê? Resistência mecânica, tá? E aí entra também em outra coisa que a biela ela tem esse perfil em I justamente para, no caso, aumentar essa resistência mecânica. Se ela fosse uma chapa aqui, ó, ela ia ter dificuldade de fazer o movimento ou tinha que ser muito largo o nosso bloco, tá? E ela teria, no caso, mais condição de se deformar, tá? E uma coisa que também vocês, como mecânicos, ou os técnicos principalmente, vocês vão ter que verificar se não existe uma deformação torsional ou uma deformação, no caso aqui, que empenou a biela. Nesse caso, vai ter um desgaste diferente, no caso, no pistão e camisa, onde vai ter um alisamento, por exemplo, na lateral, no caso do pistão. Então, existem algumas técnicas que o pessoal lá olha e vai verificar. Então, se você for fazer motor, o adequado também já é mandar as bielas lá para a retificadora já faz essa conferência e vê se está 100% alinhado, tá? E aí voltamos lá naquela questão lá atrás,
fixação, no caso da biela, em relação ao pistão. Então, a gente tinha fixo, flutuante e semiflutuante. Então, existe modelo que eles são fixos na biela, só que não é com parafuso, igual eu mostrava lá. Ele é, no caso, por interferência. Aí eu tenho que aquecer a cabeça da biela aqui, ó, para o pino de pistão entrar, ele se expande, ou a gente resfria o pino, no caso, em nitrogênio, que ele diminui, no caso, a massa, naquele exato momento, e depois ela se expande e faz o travamento. Tá? A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é a distribuição do pino em relação ao pistão, para não ficar torto, tá? Ou despender mais um lado do que o outro. Hoje os motores trabalham muito com pino flutuante, tanto na biela quanto, no caso, no pistão. Tá? Existiam umas características dos motores mais antigos que ele tinha aquela característica ou ser fixo na biela ou fixo, no caso, no pistão. Aí depende dos motores mais antigos. E bronzina, gente. Nós vamos ver ali um pouquinho. A questão de bronzina, ela tem, no caso, as marcas de referência, só que quando a gente falar que é craqueada, não tem, tá? Então, às vezes, ela só encaixa, ela vai ter a pressão de interferência que a gente chama. Então, na hora que eu apertar esse cara aqui, ele vai ter uma pré-carga de 5, 6, 8 centésimos, dependendo do caso do modelo. Okay. E aí, isso aí varia, por exemplo, o que eu estou falando com vocês, motor ciclo Otto e ciclo diesel, tá? Então, tem aqui, ó, tem gente que chama de a cabeça, no caso aqui, é o pé e o corpo, tá? A cabeça é onde ela vai no pistão, o pé vai onde vai o pistão, e a cabeça, no caso, onde ela vai fixada no virabrequim. Aquilo que eu falei para vocês, ruído do motor, eu posso ter aqui no pino de pistão e posso ter no casquilho ou na bronzina aqui. Isso aqui vai desgastando ou ovalizando, aí vai fazer o motor rajar. É a mesma coisa, acontece, por exemplo, com o pistão ou com, no caso, a bucha de biela. Ela desgastar e começar a dar batida, no caso, também, no caso, do pino de pistão. Aí depende muito, no caso, a percepção do técnico quando ele estiver montando para fazer essa verificação, tá? Quando a gente tem uma biela usinada, que é esse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou mandar lá, eles vão ver esse perfil interno, ver se ele está 100% excêntrico, tá? Concêntrico, na verdade. Tá? Ele está num centro único. Se ele tiver fora de centro, aqui excêntrico, você vai ter que usinar isso aqui, acertar, e aí você tira material entre, no caso, o acasalamento entre um e outro. Se eu pegar uma biela dessa que é craqueada e aconteceu isso, vocês vão ter que substituir a biela. Não tem, no caso, como fazer esse reparo. Não tem como requebrar, no caso, novamente a biela e refazer, no caso, esse encaixe, tá? Alguns blocos de motor também estão vindo craqueado já, hoje, tá? Que é a parte de desenvolvimento que o pessoal está fazendo para, no caso, minimizar a vibração, tá? A gente pegar alguns motores diesel, um exemplo aí da DAF usa esse sistema, tá? Só que dele tem que ter um sobrecarte, ou no caso, parece uma grade lá que vai aumentar a rigidez, no caso do bloco também. Ele minimiza a vibração do virabrequim, mas só que, por outro lado, se deixar sem aquela grade, eu deixo mais frágil o bloco do motor. Aqui ele está falando que a parte da cabeça da biela é dividida em duas partes, tá? Tem gente que fala aqui que são bronzinas ou casquilhos, que a gente vai ver para frente aí, que é, no caso, isso daí. E aí fala aqui que cada biela tem a sua capa, o seu casal, tá? Principalmente quando ela é usinada. Agora, se ela for craqueada, ela é feita o casal, só que ela não tem como fazer mais usinabilidade. Tem que, no caso, substituir.
A biela pode ser dividida em 3 partes, sendo parte superior, que aloja o pino do pistão, parte inferior ou alojamento das bronzinas, pode ser faceada ou craqueada, e haste, que faz a ligação entre as duas partes. E, em alguns casos, possui um orifício que leva o óleo para as extremidades. Aqui, gente, ele está falando ali a questão, no caso de lubrificação. Existem algumas bielas que elas são perfuradas no meio, na parte central aqui, para trazer óleo lubrificante aqui. Ou, em alguns casos, eu tenho algumas que são com orifício lateral aqui, que ela vai fazer a função, no caso, do jet cooler, tá? E quando pressuriza que houve impressão nesse circuito, ele joga óleo no pé da biela para lubrificar o quê? O pino de pistão, tá? Então, essa seria aí um dos objetivos, no caso, de diferença que a gente tem. Existe biela que vocês vão ver que tem perfuração aqui, outras tem 3 perfuração, outra em cima. No caso, é tudo questão de lubrificação. E ela tem, no caso, um rebaixo ou um chanfro para o óleo permanecer por alguns instantes, né, e fazer a lubrificação do conjunto. É uma questão de análise aí, no caso, na hora que estiver desmontando o motor para estar verificando, tá? Aqui, isso é um negócio interessante de se ver, então a gente fala aqui, ó, a biela pode ser deslocada em ângulos de 90, 45 ou 30 graus, em relação à haste da biela. Utilizam bielas deslocadas 45 a 30 graus em motores, no caso aqui, cilindros em V, para facilitar a desmontagem e permitir a passagem da biela no cilindro. Então, uma função, tá? E existe bielas que a cabeça é levemente deslocada em relação ao corpo, para frente ou para trás do motor. Esta é uma das razões pelas quais não se pode colocar uma biela no sentido inverso do pistão. Isso quer dizer, principalmente nos motores diesel, vocês vão ver que é dessa forma aqui. É uma das características que o pessoal tem em função, no caso, da arquitetura do motor, que quanto aumenta, no caso, o número de cilindros, e o formato, no caso do bloco, vocês podem ver ali que ele fala de 45 e 30 graus, para ser utilizado em motores em V. E nos outros modelos, e a gente tem alguns perfis que são retos, tá? Se a gente pegar um motor 4 cilindros. Aqui exemplificando, tem modelo, por exemplo, que não trabalha com bucha que seria nosso casquilho, mas ele trabalha com rolete, igual vocês estão vendo aqui, que é um rolamento. Então, se a gente pegar motores 2 tempos, principalmente, eles trabalham aí com rolamento, igual a gente está vendo. Não sei se alguém de vocês já desmontou motor 2 tempos aí, motor de Yamaha, motor de DKV, então trabalhava com esse sistema aí, tá? Que aumenta o giro fácil, no caso, só que o processo, no caso, para durabilidade é menor quando a gente trabalha com esse sistema. O rolamento tende a forçar na hora das explosões ali e danificar mais cedo a pista, né? Mesmo sendo um negócio que já desenvolvido. A gente tem aí, se a gente for começar a estudar e verificar alguns modelos aí que o pessoal utiliza isso daí. Só que é um fator que compromete aí, por exemplo, a durabilidade do conjunto, tá? Tem muita gente que chama de vira, gira, aro de manivela, então isso aí é muito sazonal e depende, no caso, onde que tá esse cara aí, os caras vão chamando, ou apelidando esses caras aí, né? Então, tem que ver onde que a gente está, no caso, localizado aí no país. A gente tem muito lugar que o pessoal chama,
Tem muito que chama de girabrequim por causa do defeito que ele tem lá, que é para ele girar, né? Mas o nome técnico dele é árvore de manivela, também chamado de virabrequim, que é o que o pessoal apelida aí, ó. E aqui ele transmite a potência, no caso do volante, e impulsiona o veículo. Isso quer dizer, o que é impulsionar? Na verdade, essas capas ou esses contrapesos que vocês estão vendo que tem no virabrequim, a função deles é acumular energia cinética. Então, se eu não tivesse esse contrapeso, ia dar uma explosão, o motor pararia. Tá? Então, e é um conjunto, não só, por exemplo, isso aqui. Eu tenho as polias, eu tenho, no caso, o volante do motor, que vai estar contribuindo com essa relação para acúmulo de energia cinética. Logicamente, a gente vai ver que no motores com maior número de cilindros, isso é uma distribuição mais equalizada, porque a gente tem explosões a cada tempo. Agora, no motor monocilíndrico, isso já é um negócio meio que prejudicial, tá? Então, teria que ter aí uma distribuição dessa massa para, no caso, acumular essa energia. Outra coisa aqui, para quem for desmontar o motor, precisa fazer um motor. Inicialmente, vocês estão vendo aqui que ele mostrou para vocês aqui o quê? Uma estrutura na parte interna onde foi usinado e foi passado os canais de lubrificação. Geralmente o óleo entra no mancal e sai na biela, tá? Toda vez que eu faço esses orifícios, isso aqui que a gente está vendo, a tendência é, no caso, diminuir a resistência mecânica, tá? Mesmo ele sendo, no caso, furado concentricamente, naquela posição correta, tal, mas toda vez que você tira material numa posição, mas eles procuram fazer isso com a melhor distribuição possível e dar essa resistência. Uma coisa que influencia e muito, no caso, no virabrequim, é o raio de concordância, tá? O raio de concordância, para os veículos de linha leve, que é o ciclo Otto, ele é fixo. Isso quer dizer que ele é feito por recalque. Então, na lateral aqui, entre, no caso, esse contrabalanço e o colo, ele foi recalcado e fez o quê? Aquela angulação para aumentar, no caso, o quê? A resistência. Nos veículos diesel, ele tem que ser usinado. O que é usinado? Você vai pegar lá um determinado motor que ele tem que ter 4,5 milímetros. Então, ele vai ter, no caso, uma angulação, no caso de raio de concordância, que aumenta a resistência. Porque se eu cortar a 90 graus ali, na hora que o motor forçar e der, no caso, o torque, ele vai rachar de fora a fora, tá? Muitos motores diesel, que aí eu posso falar para vocês, o Q20B, o Perkins, tá? Alguns MWM, quando o cara colocava lá turbo por fora, principalmente os motores, no caso diesel pequeno porte, ele rachava aqui, inicialmente, no primeiro cilindro. Ah, professor, mas explodiu o motor? Não, às vezes o motor ficava fazendo só um barulho estranho, você tirava aqui, estava rachado, de fora a fora, o pedaço saía primeiro, outro saía outro pedaço, tá? Enquanto ele tivesse montado ali no conjunto, ele não se deformava. Mas ele tinha uma característica que, como ele folgava, ficava fazendo aquele barulho diferente. Tá? Principalmente que o pessoal turbinava esses motores de baixa capacidade, aí, no caso, diesel. Tá? Não sei se alguém já viu isso daí. Hoje os motores já são preparados, muito difícil a gente pegar um motor que rachou o virabrequim, mas com o tempo de uso, pegar um motor aí, primeiro teste quando chega na retificadora para retificar um virabrequim, eles vão fazer o teste de magnofluxo e resistência, ver se não está rachado. Se ele estiver rachado, nem vai para a linha para poder retificar, senão é serviço perdido. Porque às vezes um rachado ele pode ser que ele não rupturou totalmente, mas ele já está, no caso com o teste que é feito não destrutivo, por exemplo, pega lá
o magnofluxo, ou pega, no caso, com algum reagente que vai grudar lá naquela parte. Ele mais a luz ultravioleta, eu vou estar vendo, no caso, o que está rachado ou não, por exemplo, nesse virabrequim, tá? É uma forma deles estarem verificando se a árvore inteira está prestando. Senhor, quanto que custa um negócio desse? Depende do tamanho do motor. Tem virabrequim desse que custa 12, 8, 10 mil. Para um automóvel, 1.500, 2 conto, um virabrequim desse. Depende, no caso aí, a aplicação, tá? Por isso que, sendo uma peça, no caso, com um valor, no caso, agregado alto, então eu posso fazer até 4 retíficas. Primeira, segunda, terceira e quarta medida. Para motor diesel, o pessoal faz aí até a terceira. Tem muita gente que não faz a quarta, porque se for para ele andar com o caminhão, andar com a máquina e tal, ele não quer correr o risco de quebrar, tá? Porque eu falo pro pessoal que deixa o virabrequim que nem um pescoço de frango. Afina demais, aí na hora que dá o torque, ele pode quebrar. Os contrapesos, que a gente tinha falado aqui, ó, que é essas bolachas que aparecem aqui. Tem modelo, por exemplo, a gente tem virabrequim que ele é forjado e tem, no caso, o virabrequim que ele é fundido. Quando ele é fundido, ele já sai nesse formato, daí o cara faz o quê? A usinabilidade dos colos. Colo, que a gente chama de munhão, é onde vai o mancal, e moente é onde vai a biela. Tá? Ou colo de mancal, colo de biela. Tá? Tem diferença, no caso, no diâmetro um do outro. Na hora que o cara for centrar aqui, ele vai ter que centrar conforme, no caso, os colos. Se eu for fazer mancal, acerto nessa linha. Se eu for fazer essas duas bielas, eu tenho que acertar nessas duas linhas aqui. E se eu for acertar isso aqui, nessas duas linhas aqui. Então, eu tenho que ver... o cara que mexe com a parte de retífica desse virabrequim aqui, ele tem que saber acertar esse conjunto aqui, depois vai fazer o corte, depois vai fazer o polimento do virabrequim. Tá? Então... é um serviço assim bem delicado e não dá para qualquer um fazer que não tenha conhecimento, tá? Esse cara, que é os contrapesos, mais volante do motor, mais polia dianteira ou damper, vocês vão ver que ele evita, no caso, essas vibrações aqui, que são geradas pelas explosões alternadas no motor, tá? Quanto maior ou mais comprido for o virabrequim, maior a tendência no caso de ter essas vibrações. O balanceamento do virabrequim é feito para que não ocorram vibrações irregulares. Para isso, usam-se contrapesos, fixados por parafusos ou fundidos com a peça. Em baixas rotações, a diferença de peso é irrelevante, mas quando aumentamos a rotação, essa pequena diferença é notada pela ação da força centrífuga. Ao retirar o excesso de peso do lado do virabrequim desbalanceado, há uma equalização de forças que se anulam por serem de sentido contrário e intensidade iguais, tornando o movimento do virabrequim mais estável, sem vibrações. Com essa explicação, gente, vocês lembram quando vocês fizeram a parte de balanceamento, que você tinha um balanceamento estático e dinâmico? Você fazia a diferença, por exemplo, colocando cálcio, tirando peso, colocando peso, no caso, na roda. A função desse cara aqui é deixar a concentricidade, no caso do virabrequim, igual. Evita essa vibração, no caso, que seria a estática, que é ficar pulando naquele sentido, tá? Então eu faço essa distribuição, ou eu coloco um material, ou eu tiro o material. Para eles aqui é muito mais fácil tirar material. Então eu furo o virabrequim naquela posição e vou equalizando até chegar na ponta que ele, no caso, fique 100%. E aquela árvore de contrabalanço, professor, ela faz parte disso aí? A árvore de contrabalanço é utilizada, por exemplo, em motores que só o virabrequim, só o volante e, no caso,
A polia não consegue, no caso, tirar, tá? Essas vibrações. Aí eu uso uma árvore de contrabalanço. Isso vai ser muito comum nos motores ímpares. Se você pegar um motor, por exemplo, de 5 cilindros ou de 3 cilindros, todos eles trabalham com árvore de contrabalanço. Ela gira oposto ao giro do motor, para você ter uma ideia. Tá? E com uma rotação diferenciada para equalizar essa vibração. Dependendo, é sempre o dobro no caso da rotação. O motor, se eu pegar um motor 4 cilindros, por exemplo, diesel, vou jogar um exemplo de um motor que sempre teve isso aí, o pessoal usou muito, os motores MWM, que era usado, por exemplo, para veículos de transporte. Os 4 cilindros, eles tinham um compensador de massa, que era isso daí, embaixo do cárter. Se você pegasse o mesmo motor que era usado num trator, eles não colocavam, para diminuir custo, porque no trator já vibrava tudo, só que o trator também, ele não trabalha em alta rotação, trabalha com uma rotação pré-definida e no torque sempre máximo. Na verdade, seria esse aqui o adequado. Hoje, os motores, por exemplo, que são usados para trabalho, eles têm uma curva de torque e potência que ele pode variar. Então, eu tenho a reserva de torque que eles chamam. Então, ele trabalha numa posição em que, se, por exemplo, o motor começar a apanhar, ele vai aumentar a potência sozinho naquela rotação que você tem, quando der carga no motor. Tá? É um negócio interessante. Eu não conhecia isso quando eu comecei a mexer com algumas coisas na parte de máquina. Eu vi que funcionava dessa forma, porque os motores rodoviários, eles vão indo, conforme a rotação você vai aplicando, e vai dando o torque máximo dele. Lá não. Lá você está trabalhando, por exemplo, uma determinada rotação, eu tenho um torque. Quando o motor tende a apanhar e a máquina vai perder, ela entra na reserva de torque ou entra na reserva de potência, injetando mais combustível no sistema para ganhar esse torque. Tá? Então, são parâmetros que o pessoal jogou, no caso, utilizando aí os artifícios da eletrônica agora. Tá? E os motores são especificamente desenvolvidos para a área, no caso, o motor, no caso, rural, o motor, no caso, para a máquina agrícola. O flange aqui é onde vai fixado o meu volante, tá? Aqui tem um negócio interessante. O pessoal que trabalha na indústria automobilística, principalmente, vocês já viram falar muito de Pocoyo, o pessoal fala, né? Alguém sabe me dizer o que é isso? Quem vinha? Acho que a Dani deve estar aí. Daniele, já viu isso lá, o pessoal falar lá o que é Pocoyo? Eu já ouvi, professor, mas agora no momento não sei te explicar mais ou menos o que é. Uhum. Então, deixa eu falar para vocês aqui. Na indústria, e mesmo, por exemplo, para depois que a gente vai usar aqui, vai fazer manutenção, são formas que o pessoal utiliza, gente, para, na linha de produção, aumentar a velocidade de montagem, porque só vai encaixar naquela posição, tá? E evita erro. Isso quer dizer, por exemplo, peguei um volante desse, ele tem uma furação que é, no caso, excêntrica. O que é excêntrica? Então, numa posição, encaixa tudo certo. Saiu daquela posição, não vou conseguir colocar o restante dos parafusos. Então, esse, no caso, seria o Pocoyo desse sistema, tá? Na hora da desmontagem de uma caixa, né, a gente vai ver lá, por exemplo, ele tem uma engrenagem que ela tem que encaixar numa posição. Se eu inverter, aumenta, no caso, a folga, ou eu não consigo encaixar uma trava. Então, ela tem um Pocoyo que evita, por exemplo, você montar ela invertida. Então, o Pocoyo, daí depende de como é que os caras chamam, ele evita, no caso, a montagem incorreta, no caso do conjunto, tá? Então, seria isso, essa questão. Aqui, ó, em função disso, quando eu acerto o balanceamento dele, que o cara fez essa furação aqui, daí eu não troco mais essa posição. Então, ele está mais ou menos equalizado. Só que tem muita gente que pega isso aqui, na hora que ele vai levar na retificadora, ele leva o volante, o conjunto de embreagem e a polia dianteira para fazer o balanceamento. Então, eles
acertam o balanceamento, no caso desse conjunto, tá? Conforme a necessidade daquele motor. Então, o cara vai retificar o virabrequim, vai retificar todo o conjunto, ele já leva a polia dianteira, mais, no caso, o volante com o kit de embreagem já, e deixa isso tudo 100%. Consequentemente, o que eu vou ganhar com isso, gente? Durabilidade do meu motor, tá? Ok. Os tipos da árvore de manivelas. Então, a gente tem aqui por número de cilindros e tipo de construção. Isso aqui está de acordo, por exemplo, com a especificação que o fabricante está querendo. Então, eu tenho aqui número de cilindros. Eu tenho um motor que tem 4, 3, 6, 8 cilindros. Então, aí depende, no caso, conforme essa característica que tem aí no número de cilindros que o fabricante está determinando, tá? E construção, no caso aqui, ele está falando aqui, ó, essa construção pode ser inteiriça, aplicando-se a motores pequenos e médio portes, ou em secções destinadas a motores de grande porte. Então, se eu falar um motor catedral, que é usado, por exemplo, um náutico, tá? Eles usam pedaço por pedaço para fazer a montagem. É até impossível, assim, não é impossível, mas fica muito difícil do cara manipular a questão, por exemplo, se for uma peça muito grande. Então, eles vão fazer conforme aí, no caso, o tamanho, no caso do motor. O motor catedral, para quem não conhece, que eu falei aqui, são motores que são usados em navios de grande porte. Então, eu tenho um motor lá de 100 mil cavalos, 80 mil cavalos, aí depende, é uma monstruosidade, na verdade, o tamanho da coisa. Então, para montar isso, é seccionado, tá? Não é, no caso, um único lá para estar montando. Ali, ó, ele está falando aqui, ó, cada secção está desenhada para um determinado número de cilindros e termina com um flange de acoplamento, cuja união com um flange é feita por meio de parafuso, unindo-se as secções formando-se árvores de manivelas. Então, ele vai fazer bipartido, no caso do conjunto. Logicamente, gente, tem que ser um negócio muito bem estruturado, porque se a gente fizer isso num motor que trabalha com rotações muito altas, tá? A tendência disso, a vibração, fazer soltar isso e destruir o motor, tá? Motores de catedral trabalham com rotação que, quando ele chega a 70 rotações aí, é muito, tá? Então, é um motor que tem um torque, no caso, muito substancial, uma potência muito substancial, só que trabalha com baixas rotações. E aí a construção ainda tem, no caso, de aço forjado, de grande resistência, tá? Em sua composição pode ter lá o níquel, o cromo, o molibdênio, o silício, o titânio, aí depende, tá? E os moinhos são tratados, no caso, termicamente para adquirir maior dureza. E as árvores também são furadas internamente para lubrificação. Detalhe, gente. Quer ver, ó? A Fiat, ela lançou lá o Tempra Turbo, que é um motor que foi usado por um tanto tempo atrás aí. Aquele motor, ele tinha, no caso, a nitretação. Então, na hora que eu fosse fazer o motor, eu tinha que tirar a nitretação, que era aquela tratamento térmico superficial, que dava lá em torno de 5 centésimos, poder cortar o material, e depois eu tinha que nitretar de novo. Então, tinha muita gente que não queria fazer isso. Então, eles achavam que, por exemplo, que na hora que fosse fazer o motor, era melhor trocar o virabrequim. Porque o cara nitretar e dar a garantia dos motores lá é um negócio complicado. Tá? Então, muita gente se negava aí as próprias retificadoras, ou elas faziam e depois não nitretavam. E a nitretação é justamente para aumentar a resistência mecânica superficial, não a parte interna. Porque o virabrequim, por mais que ele tenha, no caso, uma resistência, ele tem que, no caso, sofrer as torções e absorver isso daí, tá?
Aqui, gente, as bielas, no caso, que elas são distribuídas em ângulos determinados de maneira que a soma desses ângulos equivale a 720 graus. No caso, num motor de 4 tempos. Então, se eu pegar lá, por que eu estou falando dessa forma? Quando a gente fala em motor em 4 tempos, a gente tem que pegar assim. Eu vou pegar o motor para ele fazer o ciclo de trabalho que a gente deve ter visto lá atrás. O que é? Ele precisa dar cada tempo do motor. Admissão, compressão, explosão, escapamento, tá? Ou combustão e escapamento, ou exaustão. Se a gente pegar 720 divididos por 4, cada tempo vai consumir 180 graus. Então, eu vou precisar de 2 voltas, no caso do Vebrequim, para completar o ciclo de trabalho de um tempo do motor, tá? Dos 4 tempos do motor. Desculpe. Por quê? No primeiro tempo, ele vai fazer 180 graus, admissão. No segundo tempo, mais 180, deu uma volta, 360. Depois, a expansão, que seria, no caso, a minha combustão, mais 180. Tá? E, por final, a exaustão, ou escapamento, mais 180, completando os 720. Tá? E aqui ele fala assim, somente, no caso, um moente recebendo a carga do tempo de expansão. O tempo de expansão, o que é? O tempo de combustão do motor. É o tempo que gera o quê? Energia. Eu não tenho, por exemplo, um motor que funcione, por exemplo, 2 pistões explodindo ao mesmo tempo. Mesmo que eu tenha um motor de 12 cilindros, ou de 8 cilindros, 10 cilindros, eu sempre vou ter apenas um motor que vai estar, no caso, recebendo aí as explosões ou a expansão, tá? E aí os outros vão estar em tempos, no caso, diferentes. Quanto maior o número de cilindros, mais uniforme será o funcionamento do motor. Isso quer dizer, resulta, gente, numa melhor equalização das explosões. Vai ficar mais próximo. Se eu falar assim para vocês, eu tenho um motor 4 cilindros, dividir, no caso, esse cara aí, vocês vão ver que cada explosão ele vai dar 180 graus. Se eu pegar um motor 6 cilindros, eu pego 720 dividido por 6, vocês vão ver que cada, no caso, tempo do motor, ele vai estar distribuído a 120 graus, tá? Só quando for motor em V que vocês vão ter que fazer uma referência, é o seguinte, ver a angulação que eu tenho, no caso, em V, o número de cilindros, para mim ver em cada quantos cilindros eu vou, quanto tempo que eu vou ter, no caso, uma explosão. Então, se eu pegasse um motor com maior número de cilindros, as explosões davam mais próximas. Então, o efeito, no caso disso, eu vou acabar vendo aonde? No funcionamento da baixa rotação ou da marcha lenta. Então, quanto mais cilindros você tiver, mais parado o motor, vai estar uma equalização melhor no funcionamento de baixa rotação. Ou, no caso, na marcha lenta do motor. Tá? Se vocês pegarem o motor 3 cilindros hoje, que a gente está tendo aí, que, na verdade, é uma característica que a gente tem na atualidade, que é o downsize. Pega o motor Volkswagen, o motor Ford, vocês vão ver que ele, na hora que está em funcionamento, o motor parece estar quadrado, tá? Vibrando. Só que na hora que você ergue o giro, as árvores de contrapeso, igual o Hugo falou, compensam e ele acaba equalizando. Mas eles colocaram, no caso que você não sente isso, sistemas que absorvem, no caso, essa vibração, que são os coxins do motor. Então, você põe o motor para funcionar, você entra dentro do carro e fala, não, o carro está bem estável. Aí, o que você abre a tampa do motor e vai ver o motor parece que está caindo lá de dentro. Mas ele está sendo absorvido porque ele está em cima de borracha, ou em cima de coxins. Tá? Isso são características que a gente tem.
O motor 5 cilindros tem uma particularidade. Se eu pegar o motor do Maré, por exemplo, todo mundo fala mal do motor. Aquele motor, por mais que ele era um motor assim, de 5 cilindros, ele tinha uma performance muito boa, tá? E na hora que você colocava ele para funcionar, era um motor que funcionava muito redondo, porque ele tem uma desenvolvimento na parte de engenharia muito bem feito. Então, a marcha lenta daquele carro era muito redonda, tá? Porque o contrabalanço, a parte, as equações matemáticas que os caras fizeram, por exemplo, para compensar as rotações e aplicar no motor, foi muito bem feito, tá? E aí tem gente que pergunta, mas por que o motor vivia dando problema? É que o brasileiro não sabe fazer manutenção no motor. Era um motor que ele tinha manutenções mais periódicas, tinha que obedecer, por exemplo, a parte de troca de óleos lubrificantes. O óleo lubrificante dele tinha que ser, no caso, sintético, não dava para ser um mineral. E o pessoal achava que podia colocar qualquer coisa lá, e aí acabaram matando, no caso, o motor do veículo e o veículo no modo geral, tá? Não sei se vocês já tinham visto falar disso, Egon, tinha visto falar alguma coisa disso aí ou não? Já tinha, sim. Inclusive, já pensei em me aventurar no Maré antes e perdi a coragem. É difícil achar um decente. Na verdade, você pega o Maré, os caras que gostam, tem gente que tem até o clube do Maré, e os caras acham que é um carro que tem uma performance muito boa. Eu já vi os Maré Turbo, por exemplo, eles têm aí uma performance assim que dos carros nacionais já foi o carro, no caso, mais veloz que a gente tinha na época, né? Mas uma questão aí de desenvolvimento e a próprias oficinas independentes, as oficinas concessionárias acabou matando aí o veículo, né? E era um carro que não era confortável, um carro que tinha bastante tecnologia agregada, tá? Mas acabaram matando o carro. Alguém de vocês já foi em retificador aqui? Eu não fui. Alessandro, Eliel, o Igor. Hã? Samuel aí, que tá aí, ó. Já viram alguma coisa Vocês chegam lá na retificadora, não tá um monte de VRBQzinho, tudo em pezinho assim? Já viram isso, não? Sim. Uhum. Alguém sabe dizer por que eles deixam em pé, não? Empenamento? Empenamento, gente. A gente tá vendo um material ali que ele tem em torno de 50 milímetros, 60 milímetros. Eu pego um motor diesel lá que tem 80 milímetros e os caras deixam tudo, no caso, em pé. Justamente para não ter o empenamento no caso daquele cara. Se ele empenar, cara, para acertar isso é aquilo que eu falei para vocês. A única forma de acertar um virbequim empenado é no impacto. Então o cara vai usar lá ó, a marreta e uma talhadeira sem corte. Tá? Ele coloca lá na bancada ou onde ele faz a usinagem, no caso do virabrequim, e vai bater e acertar o empenamento. Não existe prensa, não existe gabarito que vai acertar isso daí. É tudo errado se o cara falar isso. Exclusivamente impacto. Então o cara pega e bate e ele vai voltar aí, no caso, o alinhamento, no caso, necessário. Tá? Aqui existe uma coisa que o pessoal pode fazer dentro da oficina, é você verificar se existe alguma trinca ou não com a ressonância. Então você pendura esse virabrequim e bate nele. Tem que fazer que nem um sino, não diapasão. Pum, vai bater lá e vai ficar a ressonância do som por muito tempo. Se ele fizer isso e travar, quer dizer que o virabrequim está rachado. A gente simula isso na oficina, que você coloca um parafuso na ponta onde que vai fixado a polia, a hora que você bater, ele vai travar ali, tá? Aí para a vibração. Quando você tira o parafuso e coloca ele de novo, você vai ver que ele fica fazendo aquela vibração por um bom tempo. Então, eu sei que o virabrequim está em perfeitas condições, tá? Então, é uma dica aí para vocês, ver se o virabrequim está prestando ou não, antes de mandar lá para a retificadora. Tem retificador que cobra até isso, para verificar se o virabrequim está, no caso, danificado ou não. Aí depende, no caso, da retificadora.
tá? Mas, professor, como que o virabrequim empenaria de armazenamento se ele é uma peça que tem uma dureza maior do que o comum? Vamos pensar assim, na verdade, é um negócio teórico que o pessoal faz isso aqui, né? Porque quando você força lá, ou tem gente que põe peso em cima do outro, pode acontecer isso. E na hora que ele está funcionando, tá? Por mais que ele vai fixado nos mancal aqui, a tendência dele, no caso, é empenar. Existe aí uma regra, tá? Na parte de retífica, que você vai pegar um retífico, por mais que seja, no caso, alinhado uma árvore dessa, ela vai ter um empenamento entre 2 até no máximo 5 centésimos. 5 centésimos é a espessura de um cabelo nosso, para você ter ideia. Como é que você mede isso? Você coloca 2 bronzinas, uma no mancal dianteiro, no caso do bloco do motor, e outra no mancal traseiro do bloco. Coloca o virabrequim no lugar e vem com o relógio comparador e coloca no centro, no meio ali do virabrequim, na parte central. Aí você vai acabar verificando. Se o cara não adotar, por exemplo, aquela expectativa de começar, por exemplo, soltar o virabrequim das extremidades para o centro e apertar do centro para as extremidades, eu vou empenar esse virabrequim na hora da montagem também. Entendeu? Sabe por quê? O cara, ele puxa demais um parafuso de um lado, depois ele vai lá do outro lado e quer puxar, no caso, forçando no parafuso. E acaba, no caso, danificando. E a questão que você levantou aí, a gente pode ter, por exemplo, deixar ela deitada, uma queda de temperatura. Aí o pessoal fala, mas é duvido acontecer isso. Tá. Alguém já viu quebrar morsa, no caso de um dia para o outro, se o cara deixar ela apertada? Então o cara aperta da a morsa... do material, então? Hã? Por conta de dilatação de material, igual madeira, dilatação de material. quer dizer? E outra, a gente tem, por exemplo, aqui, alguns virabrequins que são mais propensos. Se eu pegar um virabrequim que é de ferro fundido, por exemplo, se ele cair no chão e der uma pancada, ele pode rachar. Tá? Os forjados já é mais difícil fazer isso, porque daí eu tenho lá, ele pode ser forjado a quente, que o cara pega um molde lá e aperta e vai fazer depois a usinabilidade. É uma peça única. O forjado, como a gente fala, o fundido, como ele é passar pelo processo de fundição, na hora que ele cair, ele pode fazer a ruptura, que o nosso ferro fundido ele é extremamente duro, mas só que ao mesmo tempo ele é frágil, porque ele não pode suportar impacto, gente. A verdade é essa. Tá? Quando ele está Essencialmente, funcionando normal... o problema então é a pecinha que está perto do vira ali, pode derrubar ele ou fazer uma meleca com ele, então. Bem não isso. O vira, essencialmente. Não, essencialmente não é ele. Sabe o que eu faço com o pessoal quando está fazendo aula comigo disso aqui? Eu pego o volante do motor e mando o cara fixar com 2 parafusos. Ó, fixa ali que daí fica mais difícil do cara derrubar um negócio desse. Entendi. Porque é comum, no caso, o cara deixar ele em pé aqui, ó, e fazer essa caca de derrubar esse camarada aí. E quanto maior aí, pior, gente. A gente vai pegar aí os 6, tá? Eu já vi virabrequim Caterpillar, que é de máquina pesada, que a angulação dele é bem, no caso, leve, assim. Então, por ser um motor muito comprido e trabalhar com torque muito alto, então eles mudam. E para ele ter, no caso, um curso muito longo, então ele aumenta o tamanho demais, no caso do virabrequim. Então, tem virabrequim. Eu tenho 1,75 m, eu já vi virabrequim com 2,10 m, 2,20 m, para vocês terem ideia, de comprimento, 6 cilindros. E um virabrequim desse não deve custar muito barato, gente. Se o cara derrubar um negócio desse, empenar ou quebrar um virabrequim desse. É complicado. Tá? Os pequenininhos aí, ó, como tem muito no mercado, mas o pessoal é uma regra que foi vindo, cultura, né, na verdade, o pessoal foi trazendo e deixando aqui lá, evita, no caso, para deixar não ter deformação. Porque se o cara for fazendo um monte lá e colocando tudo um em cima do outro lá, logicamente a tendência de aumentar peso, carga em cima dele vai acabar empenando em relação ao outro. E assim, gente, lá na retificadora eles esperam, por exemplo, ter uma quantidade, por exemplo, de modelos
parecidos para poder fazer a retífica, para não ficar tendo que readequar a máquina toda hora que você vai fazer um corte no virabequim. Então, se eu pego para os veículos pesados, eu vou pegar lá 6, 5 virabrequim, tudo no caso, tem a mesma angulação de ângulo raio de concordância, os caras fazem aqueles 5 no dia. Porque senão a pessoa pega um virabrequim de um automóvel, depois ele pega de um caminhão, depois ele pega de uma máquina pesada, e tendo que ficar ajustando a máquina o dia inteiro. O serviço dele não anda. Porque a retífica de caminhão, principalmente, ou dos virabrequim de caminhão, ele vai ter que cortar esse ângulo, ou raio de concordância na pedra. Então, a pedra lá, eles acertam a angulação conforme, no caso, o virabrequim. Ou eles têm diversas pedras dessas que são, no caso, para retífica, só que essa pedra ela tem assim, um diâmetro de 800 milímetros, 1000 milímetros, depende, no caso, do tamanho da pedra. E custa uma fortuna uma pedra dessa, gente. Tem muita gente, vocês já viram lá no virabrequim, lá na retificadora, que tem uma pedra desse tamanho que o cara está usinando o virabrequim lá, ela tem quase 1 metro, no caso, de diâmetro. Tá? Então, são coisas assim que o pessoal pega desse tamanho, ele vai cortando, cada vez que ele precisa acertar, ele vai lá e corta, até, no caso, chega um padrão que não dá para mexer mais, daí descarta a pedra, né? Mas ele tem uma angulação que ele tem que acertar lá, toda vez que ele vai acertar o raio de concordância, no caso desses veículos pesados. Já o de automóvel, ele pode fazer até bastante no dia se o recalque for tudo igual, tá? Sobre saída. Não tem problema nenhum. Aqui, ó, os amortecedores de vibração. A gente tem aqui o damper, que é usado, por exemplo, na polia dianteira. Geralmente, esse damper aqui ele tem uma borracha na parte interna. E aqui eu tenho um volante bimassa. Tá? O que é esse volante bimassa? Ele foi usado, por exemplo, em alguns, principalmente em alguns motores diesel de alta rotação, que a gente chama aqui high speed, motor de caminhonete. Tá? Então, os Sprint usou isso daqui. Só que tanto o damper dianteiro quanto, no caso, o bimassa aqui, vocês vão ver que esses caras aqui, eles são uma fonte de defeito. Por que é uma fonte de defeito? Porque se eu pegar um cara desse aqui, ele soltou essa borracha interna, vai soltar essa polia aqui, e se for a polia de sincronismo, depois você vai ficar querendo sincronizar com essa polia aqui, você vai ficar apanhando do motor. E esse cara aqui, que é o bimassa, quebrou mola interna aqui, ó, da parte de rotação, para eliminar essa vibração, ele começa a gerar ruído, tá? Então, você vê um batido lá diferente, você não sabe o que é, vai ver, é o volante bimassa, tá? O que esse volante bimassa faz? Na ordem rotacional do motor, ele gira e volta, ele absorve, no caso, essas pancadas com o motor, em função do giro que está sendo dado, por exemplo, no motor. Então, as vibrações são absorvidas aqui pela mola. E esse aqui, sendo de borracha, a mesma coisa. Ele tende a torsionar e voltar na posição, compensando isso. Tá? Então, aqui, ó, os impulsos motrizes diferentes de cilindros, como você já viu, provocam flexões nos braços da manivela e vibrações de torção no virabrequim. Essas vibrações tornam-se tão intensas quanto maior for o comprimento do virabrequim. Como é o caso do motor em 6 cilindros em linha, e em certos regimes, essas vibrações podem atuar como estímulo para a ruptura ou quebra do virabrequim, a fim de descartar tal risco, é montado os amortecedores de vibração, que seria, no caso, o nosso damper, ou, no caso aqui, o volante bimassa, tá? Eles falam volante bimassa porque ele tem a carcaça dele, e depois ele tem um lugar na parte interna dele que movimenta. Então, por isso que eles chamam de bi, porque trabalha com duas posições, aí, duas massas diferentes, tá? Ligadas, no caso, no virabrequim. Em alguns motores em linha, podemos ter uma polia envolvida por outra, separada por uma borracha que chamamos de damper.
Os impulsos motrizes deformam a sua borracha e provocam a diminuição da flexão do virabrequim, evitando a ruptura por fadiga e reduzindo as vibrações de funcionamento do motor. E aqui, Egon, aquilo que você havia me perguntado, ó, a árvore de balanceamento, ou compensador harmônico, que o pessoal chama ali bonitinho, balanceador harmônico. Então, dependendo do motor, tem uma, duas, aí depende muito do motor. O Maré tinha duas. Aquele motor que Sevel 16 válvulas, que era usado também na Fiat, usava também uma dessas árvore ou balanceamento harmônico. A finalidade é aquilo que eu falei para vocês. Ele tem, no caso, tá, de compensar as vibrações. E aí ela está colocando ali que encontra-se normalmente sobre os motores, 4 cilindros em proporções de diâmetro curso superior e um girando em altas rotações. Isso quer dizer, por que ele aumenta? Ele vai provocar um processo de ampliação de velocidade, porque a contrarrotação que ele dá, ele compensa, no caso, essas vibrações, tá? Então, essas árvores giram no sentido inverso ao sentido de virabrequim, cuja velocidade supera 2 vezes do motor. Isso quer dizer, ela teve uma ampliação de velocidade. Como é que o cara conseguiu isso? Pega lá a saída, no caso do virabrequim, coloca uma engrenagem, no caso, menor, e aí ele vai conseguir uma relação 2 vezes maior, tá? E aí ele está colocando ali, elas se encontram alojadas em uma caixa de suporte sobre o virabrequim ou diretamente no bloco do virabrequim. Essa caixa, quando for compensador de massa, que é o motor diesel. E quando for, por exemplo, diretamente no bloco, aí os motores ciclo-Otto, aí, que a gente vê, essas árvores de balanceamento harmônico, tá? Ou dinâmico, o pessoal chama, do conjunto. Aí depende, no caso, muito de motor para motor. Vocês podem ver que foi um conjunto. Além dessa aqui, eu posso ter o volante bimassa e posso ter ainda a polia e mais ainda o balanceamento do caso do virabrequim. Então, são estratégias de engenharia que os caras foram desenvolvendo para melhorar essa situação, por exemplo, de desenvolvimento do motor, tá? O balanceador harmônico tem uma função muito parecida com a do damper, porém são contrapesos girantes, que estão ligados ao virabrequim por engrenagens ou correntes. Os contrapesos irão gerar uma força contrária às forças de flexão do virabrequim, pistões, bielas e todas as massas girantes do conjunto, amenizando as vibrações do motor. A explicação, no caso do simulador, mostrando para vocês, se é um motor, no caso, ciclo-Otto, né? O ciclo diesel, se nós tivéssemos lá na unidade, eu ia mostrar para vocês, tem um modelo que é usado nos motores da MWM, que é colocado na parte inferior do motor. Então, o compensador de massa deles é um conjunto, como se fosse uma árvore, 2 árvores, que ela vai aumentar a velocidade e compensar essas vibrações, mesma coisa. Não dessa forma igual aqui, que são massas diferentes, tá? Volante, além de estar lá fixado, no caso, nosso conjunto de embreagem, tá? Aqui ele fala que ele é bastante pesado e é fixado na extremidade da árvore. Aqui, gente, tem uma coisa interessante que acontece nisso. Se eu pegar e diminuir a massa desse, no caso, volante, eu vou ter uma resposta rápida. Então, eu tenho uma elevação de giro muito rápido. Então, eu ganho torque em baixa rotação, ou saio rápido. Só que em contraposta, quando eu precisar de velocidade em alta, tá, vai ser prejudicado. Tem gente, eu não sei se algum de vocês tem algum carro que seja 1000, tá, ou 1000 cilindrada, igual o pessoal fala. Esses carros, se vocês pegarem, o volante dele deve estar pesando uns 10 a 12 quilos. Quando vocês pegam e mandam
aliviar o volante, vocês vão ver que a resposta, por exemplo, para sair com o carro fica muito mais rápido. Só que o carro já é fraco para andar em alta rotação, vai ficar pior ainda, tá? Se você fosse um cara que andasse só dentro da cidade, eles iam colocar uma estratégia, por exemplo, de aliviar o máximo possível, no caso desse volante, para você ter uma resposta rápida na hora de sair, por exemplo, com o veículo. São algumas coisas alternativas que o pessoal poderia estar utilizando, tá? Aqui, superfície de fricção é onde vai fixada a nossa embreagem, tá? A embreagem é para fazer a conexão e desconexão, ou ligar e desligar, no caso, o motor do sistema de transmissão. E ali ele está falando que a cremalheira, dependendo do modelo, ela pode ser um anel, que pode ser o quê? Substituído. Vocês lembram que eu falei para vocês que é uma característica física que sempre o motor vai parar ou no caso, quarto cilindro ou no primeiro cilindro. Então, o posicionamento onde vai parar conexão para entrar o motor de partida sempre em duas posições. Vocês vão ver que o desgaste desse cara é maior nessas posições, tá? Então, em alguns casos tem muita gente que pega e vira essa cremalheira conforme a necessidade. Então, o cara está reclamando que está ruim de engrenar o motor de partida. Então, você vai ver, está desgastado aí a entrada. O que o cara faz? Pega, tira isso aí fora, batendo lá ou desprensando ela, e depois ele tem que ou resfriar o volante ou aquecer a cremalheira para ela dilatar e poder encaixar novamente. Não dá para vocês levar na prensa, que não vai ter alguma coisa que precisa desse tamanho para vocês encaixarem na prensa, tá? Tem que ficar aí e ver essa referência. Superfície de encosto, aqui, gente, tem uma coisa que tem que ser vista, ó, na parte interna dela aqui, ó, ela vai ter uma angulação em relação à parte externa, que isso auxilia na progressividade na hora que você vai soltar a embreagem ou apertar a embreagem. Então, na hora que o cara for mandar usinar, por exemplo, um volante desse, o camarada lá que é o torneiro, ele devia se atentar para isso daí. Mas a maioria do pessoal não faz isso. Ele vem aqui, tira por igual. Então, não vai se sentir inicialmente isso, mas pode ser que possa trazer um desbenefício, por exemplo, na hora que você for sair e começar a vibrar, por exemplo, a saída da embreagem, tá? E é assim, se vocês tirarem aqui uma quantidade, tá? Vocês têm que, no caso, sempre ser igual. Se ela for aquele modelo que ele tem um degrau aqui, se eu tirar 10 centésimos, por exemplo, da superfície de contato, aonde vai fixar os parafusos, eu tenho que tirar 10 centésimos para manter a mesma carga, no caso da embreagem, para acoplamento e desacoplamento, no caso do conjunto, tá? Ou para transferência de torque e potência do motor. Se o cara não fizer isso, fatalmente vai começar a dar problema de patinação de embreagem depois, tá? Tomem cuidado em relação a isso daí. Alojamento de apoio da árvore aqui, ó. Então é onde ela vai fixar, tá? Alguns têm bucha do rolamento, e serve como sustentação de guia no caso da harpa primária, em alguns casos, ou em alguns casos eu tenho rolamento que vai colocado aqui também, tá? Isso aí depende de modelo para modelo. Essa pode ser o rolamento aqui ou pode ser no flange do virabrequim. Aí depende, no caso, do modelo também. Aqui estão colocando que ele é fabricado aço forjado, laminado ou fundido. E o peso é calculado, no caso, em função do número de cilindros, tá? E aí depende, aquilo que eu falei para vocês. Cada um, na parte de engenharia, existem as condições matemáticas que o cara vai fazer e compensar isso para ele ter os torques, as potências, no caso, necessárias, em todos os regimes de trabalho, no caso do motor.
está aqui, ó. Então, a função dele principal, acumula força para vencer os tempos negativos do motor. O que é um tempo negativo? É o tempo que não está gerando o quê? Energia, tá? E aí, o que ele fez? Ele acumulou essa energia, ele aplicou na falta o quê? Ao impulso do motor no tempo de admissão, compressão e escapamento. E o volante é equilibrado para conseguir um funcionamento regular sem variações de altera em uniformidade de rotação. Isso quer dizer a distribuição de peso, tá? Quanto maior o número de cilindros, menor será o peso do volante. Em alguns motores com vários cilindros, o volante pode ser menor porque o motor possui um funcionamento irregular de superposição de impulsos motores. Quer dizer, as explosões estão mais próximas, tá? E nos motores de baixa rotação, usa esse volante mais pesado. Em motores de alta rotação, e aqui, ó, a contraproposta um em relação ao outro. E nos motores de baixa rotação, usa esse volante mais pesado, que é o caso, por exemplo, porque o acúmulo de energia cinética dele é menor, tá? E em motores de alta rotação, usa volantes mais leves. A redução do caso do peso favorece uma aceleração mais rápida. Isso quer dizer, eu ganho rotação mais rápida. Tá? Então, se eu tenho um motor de performance que eu quero que ele tenha a resposta rápida, eu acabo, no caso, tendo que diminuir, no caso, isso daqui. Tá? O pessoal que mexe com competição, eles sempre estão mexendo nessa questão de peso e para ganhar a relação em rotação. Então, aliviam o volante, aliviam polia dianteira, alivia verebrequim, alivia biela, tá? Então, essa questão, tudo para ganhar giro rápido, tá? Tem uma resposta mais rápida. Condições de uso. Para que o volante trabalhe satisfatoriamente, deve reunir certas condições de uso. Superfície de fricção estar completamente lisa, tá? Ela vai desgastando com o tempo, por causa da condição ou fadiga do acionamento do kit de embreagem. A coroa dentada e apoio da arma primária e rolamento deve estar em boas condições. Se isso aqui também danificar, fica ruim de engatar a marcha, tá? Porque daí eu tenho uma descentralização e vibração, no caso, que vai dar jogando no conjunto. E o alinhamento é muito importante, porque o volante desalinhado por defeito de montagem produz vibrações e desgaste prematuro dos mancais, peças móveis do motor e também peças móveis da transmissão. Isso quer dizer, vai fatidicamente daqui a pouco começar o quê? Ter dificuldade de engatar ou, se não, escapar a marcha, por exemplo. Pode acontecer isso também, tá? São problemas macros que, às vezes, o cara acha que é só a transmissão e não está relacionado à transmissão. Está relacionado lá a uma bucha que está lá acoplada ao motor. Gente, eu acho que nós vamos parar aqui. Nós vamos ter mais uma aula programada, tá? Daí nós fechamos essa parte de motor. O que vocês acham? Não vai ficar muito extenso também, fica cansativo para vocês. Já estou falando 2 horas praticamente. O que vocês acham? Egon? Por mim, tudo bem, professor. Como você achar. É que se a gente fizer alguma coisa muito longa também fica cansativo para vocês. Eu também fui falando. Oi? Alguém falou? Pode ser, professor? Pode ser? Então tá, vamos parar por aqui. Pode. Vejam o que vocês têm de dificuldade, gente. Eu gravei a reunião novamente, vou passar. Eu estou agora armazenando as reuniões no YouTube. Eu vou estar passando para vocês aí, quem tiver com dificuldade de pegar pelo sistema, quiser pegar pelo YouTube, também dá. Tá ok? Tá ok. Então, gente, bom final de semana para vocês e se cuidem. Assim que a gente tiver algum retorno ou alguma modificação do nosso processo que a gente está levando, eu estou comunicando o pessoal. A gente está, infelizmente, dependendo aí agora desses decretos que estão, no caso, que foi feito o estadual e municipal, e a gente não pode ir contra os decretos. Então, a gente está esperando algumas coisas que venham a acontecer. Eu já comentei com o Egon que essa semana a gente entrou com um protocolo, mas depende, no caso, das autoridades sanitárias, se a gente volta ou não com algumas aulas práticas lá dentro da unidade, tá?
Como a gente está com uma curva ascendente, eu não sei não. O negócio ainda meio que está indeciso em relação a isso aí. Tá ok? Então, gente, um bom final de semana para vocês. Se cuidem, tá? Voltamos a conversar para frente. Beleza, valeu, professor. Bom fim de semana para vocês aí. Você também. Obrigado, bom fim de semana a todos. Valeu, obrigado. Falou. Falou, galera.